paz, amados. Neste dia nós vamos meditar nos versos 1 a 9 do capítulo 15 de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, vem falar conosco através dessa palavra, vem dirigir, Senhor, essa meditação. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, nos dê compreensão dessa palavra e que essa palavra, Senhor, nos alimente, nos fortaleça espiritualmente. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Verso 1 diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esses versos, eles nos remetem a uma situação onde Jesus foi questionado por que os discípulos dele transgrediam a tradição dos anciãos. E Jesus, respondendo, disse que eles faziam uma transgressão também ao que Deus ordenou por causa da tradição deles. Confirmando isso, eu vou ler o que diz aqui no estudo da minha Bíblia. Diz assim: a principal preocupação dos fariseus era manter suas próprias tradições, enquanto a preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Nesses versos que nós lemos aqui, nós vemos uma preocupação dos fariseus, que era ligada aos regulamentos sobre os alimentos. Isso era uma parte importante das tradições farisaicas. Por isso, os fariseus questionaram Jesus. Só que Jesus respondeu eles, condenando eles por darem mais valor às suas tradições do que aos mandamentos de Deus e ao bem dos outros. E como foi que ele fez isso? Aqui no verso 5, ele diz: Mas vós dizeis. Ele diz o que Deus ordenou, que foi honrar o pai e a mãe, mas ele disse o que eles diziam: que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Jesus, quando falou isso, estava se referindo a uma prática que era a tradição chamada Corban, na qual uma pessoa dedicava alguma coisa que possuía a Deus, enquanto continuava fazendo uso dela. E se alguém, mesmo que fosse os pais, tivesse uma necessidade sobre essa coisa que a pessoa tinha dedicado a Deus,
essa pessoa poderia reivindicar a proibição advinda da dedicação a Deus, para não quebrar seus votos. E dessa forma, eles colocavam as tradições deles, referente a essa prática chamada Corbã, acima do que Deus ordenou, que era honrar os pais. Essa prática elevou a Corbã, que era uma tradição deles, passada pelos fariseus e anciãos, acima da lei de Deus, que dizia que era para honrar o seu pai ou a sua mãe. Então eles vieram confrontar Jesus, porque Jesus não... os discípulos de Jesus não faziam conforme as tradições deles, mas Jesus mostrou para eles que eles estavam mais preocupados com as tradições, colocando as tradições acima do que Deus havia ordenado. E eles também estavam errando, e muito mais, porque estavam ofendendo um ordenamento de Deus e não uma tradição de homens. Por isso que no final ele cita o que o profeta Isaías havia dito, que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E em vão adoravam, porque ensinavam doutrinas e preceitos de homens, e não aquilo que Deus havia ordenado para ensinar. Vamos orar a respeito de tudo que nós meditamos? Senhor, perdoa-nos pelas vezes que te honramos só com nossos lábios. Dá-nos um coração obediente para te honrar com nossas atitudes, pensamentos, nossos gestos. Pedimos-te que nosso coração esteja próximo de ti, curvado em obediência a ti. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessa palavra. Reflita se você está colocando alguma coisa que são preceitos de homens, que são vontade dos homens acima da vontade de Deus na sua vida.